importantes para que nós possamos avançar aí no nosso curso, né? Então, primeiro, né, eu sou o professor Alexandre, estou com vocês aí no curso, sempre ministro essa disciplina que é de educação à distância. É importante que a gente consiga compreender o que é educação à distância no contexto do curso. E a educação à distância, ela vem sido colocada como uma alternativa, como uma possibilidade, como uma modalidade, e agora ela também é entendida enquanto formato de oferta que possibilita estudantes que estão em lugares e tempos diversos terem acesso ao conhecimento, terem acesso à informação, que hoje é possível por meio das tecnologias da comunicação e da informação. Então, nesse momento é importante a gente compreender que a educação à distância ela vem e se reforça no momento em que a gente tem inserção das tecnologias digitais, da comunicação da informação. Nesse momento, nós temos aqui um computador pessoal que nos possibilita esse acesso entre diferentes lugares, né? Cada um na sua casa, cada um no seu lugar, né? Com a diferença nesse momento que nós estamos em tempos coincidentes ao mesmo tempo. Também o desenvolvimento desta modalidade ou desse formato de oferta, ele vem a partir ele se reforça, né? A gente vai falar um pouquinho historicamente no Brasil, a partir da década de 90, quando é inserido as primeiras experiências da educação superior, mas já de longa data já se trabalhava com a aprendizagem à distância, e aí a educação presencial também vem neste mesmo contexto, por meio da adoção de novas práticas que a gente tem surgindo ali entre o presencial e a distância. Mas é importante também, a gente vai ver um pouco na nossa disciplina, que a gente tem a convergência entre o presencial e o virtual. Então, você que está nos assistindo aí de forma síncrona ou síncrona, é importante compreender que a gente consiga, de alguma maneira, trabalhar, né, esse virtual, trabalhar esse síncrono e esse assíncrono, e ali a gente tem sistemas, plataformas e ambientes como formas e formatos de oferta que são colocados ali à disposição da comunidade. Então, como nós estamos gravando a nossa disciplina, sejam bem-vindos a todos e a todas que nos assistem ou assistirão ali de forma assíncrona, né? E, historicamente, como eu havia dito antes, é importante a gente compreender que a gente tem ali, enquanto história, né, o marco legal da educação à distância, que ele é colocado no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases, né, que é o que a gente conhece como LDB, ali no ano de 1996, mas essa educação à distância, que é assim colocada na educação superior por meio da aprovação da nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela vem como um movimento histórico que já acontecia no mundo todo, né? Então, aqui, se vocês forem ter acesso ao nosso fascículo, vocês vão ver que a gente tem ali as nossas aulas de taquigrafia em 1728, em Boston, já há bastante tempo que acontecia, são registros históricos, né? Que o processo de ensino-aprendizagem acontecia à distância, e a primeira escola de correspondência lá em 1856 em Berlim, né, e vários outros eventos que são colocados ali do ponto de vista histórico, né? Então, o nosso objetivo é conhecer um pouco quais são as bases nessa aula de hoje, que regulamentam a educação à distância no Brasil, e também como estudar à distância, como trabalhar à distância, considerando que o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia é um curso ofertado por meio da modalidade de educação à distância. Mas, antes da gente introduzir a nossa disciplina, é importante que nós possamos passear um pouco sobre o ambiente virtual de aprendizagem, que é o ambiente que é disponibilizado para vocês para possibilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Então, aqui, vocês que estão iniciando agora ou que entraram no momento posterior já devem ter tido acesso ao ABA. O ambiente virtual de aprendizagem ele está organizado desta forma, em forma de tópicos, né? É importante entender que isso daqui é a área de trabalho do ambiente virtual de aprendizagem. E aqui a gente tem um vídeo, normalmente, de introdução do professor sobre a disciplina. Esse mesmo formato vocês vão encontrar nos outros componentes curriculares. As unidades de aprendizagem são aqui colocadas. E é muito importante ter atenção a este processo de avaliação que aqui está. A nota da nossa disciplina vale 8, mas a gente tem lá ao final também um componente
que é o do seminário integrador, que complementa a nota da avaliação da nossa disciplina, né? E aqui é importante a gente entender que o nosso curso está organizado em unidades, né? Então, rolando a tela, aqui a gente observa que nós temos a unidade 1, né? A unidade 1, ela tem como objetivo discutir aspectos conceituais, que é o que a gente vai falar um pouco na aula de hoje, né? Ele de convergência nesta modalidade. Na unidade 2, esse estudar à distância os recursos, as práticas e as pessoas. Nós vamos conversar um pouco sobre quem são esses atores, quem são essas pessoas. Acredito que você já deve estar em contato com esses atores aí nas disciplinas que estão vinculados. E na unidade 3, nós vamos falar um pouco sobre estilo de aprendizagem no contexto da educação à distância. A unidade 4, né, nós trabalharemos um pouco mais algumas oficinas, né, que serão ministradas para que vocês consigam simular algumas atividades que são necessárias para a compreensão do ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouco desse histórico, como eu falei para vocês, a educação à distância, ela não inicia agora, ela já surge de uma época bastante remota, de tempos muito remotos, e com o passar do tempo ela é introduzida na educação superior, e assim regulamentada a partir da LDB, na nossa lei de diretrizes de bases, né, da educação brasileira na década de 90, né? Mas o que é importante enquanto estudante EAD, primeira questão é entender a dinâmica que a disciplina que você irá cursar está realizada. Então, você que está ali iniciando, que já está trabalhando com as disciplinas, é importante conhecer essa área de trabalho do ambiente virtual de aprendizagem. É importante ver que aqui na parte superior você vai encontrar suas disciplinas, que você aqui tem acesso ao portal acadêmico, que tem as suas notas, que tem as informações que são disponibilizadas para vocês. Vocês também têm aqui uma sala de atendimento. Nessa sala de atendimento, você tem ali uma série de tours, de vídeos, né, que vão explicar como é que se dá o funcionamento do ABA. Então, é muito importante visitar essa sala de acolhimento. Essa sala de acolhimento aqui, ela está padronizada para a turma 2022, mas as informações que elas vêm sendo aqui colocadas, né, para que vocês possam ter acesso com todos aqueles que fazem o atendimento do ponto de vista do bacharelado em ciência e tecnologia. Então, é importante explorar essa sala. Agora, eu diria que o primeiro passo, além de explorar o ambiente, a sala de aula virtual que vocês têm a trabalhar, você que está nos assistindo agora, nesse momento, é visitar o manual de ensino do curso e da disciplina que está sendo ofertada. O que vem a ser o manual de ensino, né? O próprio nome diz manual de ensino. Em alguns outros cursos, a gente chama também de guia de estudo ou de guia didático. É o documento que vai dizer a você, estudante, que está iniciando as suas atividades hoje na disciplina, qual é essa dinâmica, como essa disciplina vai funcionar. E aí é importante ler este manual de ensino, né? Porque ele vai dar essa visão geral, essa visão panorâmica. Se você vai direto para as atividades, vai direto para as ferramentas de interação, de comunicação do seu curso, você pode ter dificuldade de entender como é que vai se dar essa costura, essa conexão. Perguntas do tipo, olha, o que eu devo fazer? Por onde é que eu vou começar? Ela é respondida aqui neste documento, que é o manual de ensino, tá? Ou guia de estudo, ou guia didático do professor. Normalmente, ou geralmente, ele inicia com a saudação, com a explicação geral do professor. Aqui tem as ementas das disciplinas, é importante entender o que você vai estudar nessas disciplinas, as bibliografias complementares, e aqui também tem um cronograma da disciplina de Fundamentos de Educação à Distância. Então, aqui você vai ter, nós temos o nosso planejamento. Do dia 25/8, que foi essa semana, até o dia 31/8, nós vamos conversar um pouco sobre a unidade 1. Aqui nós teremos 28/8, né, que é a data de hoje, um encontro síncrono, que é aquele que se dá por meio dessas disciplinas. Então, aqui, eu vou pedir para aqueles que estão nos assistindo em momento posterior, que entrem em contato com os colegas de vocês, com os estudantes, e digam, olha, é muito importante essa interação com o professor. É muito importante estar nesse momento, nesta aula, porque é ali que a gente consegue dialogar com vocês e trabalhar com vocês os conteúdos da disciplina, tá? E aí a gente tem, além do nosso encontro, as nossas atividades, que vocês vão desenvolver
na medida em que elas são colocadas, na medida em que as datas permitem e na medida em que a disciplina tem a sua dinâmica ali disponibilizada para vocês. Então, veja bem que a gente tem a unidade 1 no período de 25/8 a 31/8, nós temos a unidade 2 no dia 1º/9 ao dia 7/9, nós temos a unidade 3 do dia 8/9 ao dia 14/9, e a unidade 4, que é a unidade que ela terá essas oficinas síncronas, tá? Essas oficinas assíncronas, com aulas e conteúdos, para que vocês possam assistir vídeos que remetem a essa dinâmica do ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje, por exemplo, essa demonstração que a gente já faz da área de trabalho, aqui na unidade 4, vocês vão encontrar uma ferramenta, que é a ferramenta lição, que permitirá que vocês venham no passo a passo, compreendendo como é que se dá essa dinâmica, e ali essa ferramenta vai pontuando, na medida em que você navega, cada atividade que você passa e cada entrega que você faz em termos de feedback para a ferramenta, né? Então, este guia de estudo ele é muito importante, tá? Aqui tem no guia de estudo, no manual de ensino, as informações sobre a avaliação. Aqui tem, de maneira resumida, os eventos que acontecerão, né? E é muito importante. E aqui começa a nossa discussão do que trabalharemos a cada semana, tá? Então, é muito importante, quando a gente trabalha no curso de educação à distância, entender que as unidades que elas são disponibilizadas aos estudantes, elas são trabalhadas a partir de objetivos de aprendizagem. Nós vamos falar um pouco sobre isso durante a nossa disciplina. E o que vem a ser o objetivo de aprendizagem? O objetivo de aprendizagem é tudo aquilo que nós vamos fazer para alcançar a aprendizagem, né? Um objetivo que não seja de aprendizagem é aquilo que a gente vai fazer, é aquilo que a gente almeja atingir a partir de um conjunto de coisas que a gente faz, né? Eu inverti um pouco o conceito, tá? Entre método e objetivo, mas repetindo. Um objetivo é aquilo que a gente quer alcançar, né? Então, se eu tenho um objetivo na vida, é algo que eu quero alcançar. E aí, para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem métodos, formas para se chegar até lá. Então, aqui, dentro do nosso guia de estudo, ou do nosso manual de ensino, é interessante ver primeiro o objetivo. E de aprendizagem, ele está relacionado àquilo que a gente vai aprender, né? Então, nessa primeira aprendizagem, como é que eu faço a leitura do meu guia e do meu manual de ensino? Compreender conceitos e significados de educação à distância aberta e de ensino híbrido. Isso é o que a gente almeja, que ao final dessa unidade, você que está estudando, você que está lendo, seja de momento em momento assíncrono ou síncrono, você desenvolva essa competência, você consiga compreender, você consiga explicar, né, o que é essa educação à distância, depois também a questão da educação aberta e do ensino híbrido. Então, analisar as modalidades educacionais e comparar semelhanças é algo também que a gente almeja que você consiga fazer. Agora, quem aprende é você, não é o professor necessariamente quando ele está aqui ensinando. A gente aprende em tudo que a gente faz, né? Isso, do meu ponto de vista, é indiscutível. Mas o objetivo de aprendizagem nesse momento, ele está muito pautado em você, estudante, que está iniciando o curso, que está trabalhando com as disciplinas, né? Então, você compreender esses conceitos, nós vamos estar muito contentes se você conseguir chegar nesta competência ou nessa habilidade. Analisar as modalidades educacionais, comparando essas diferenças entre elas, também estarei muito feliz se vocês conseguirem fazer esta análise e trabalhar com esta comparação, esse discernimento. E, ao final também, nós gostaríamos que vocês fossem capazes de desenvolver reflexões sobre a autonomia de estudantes em cursos ofertados à distância. Então, quando a gente trabalha esses três objetivos, eles se tornam praticamente um contrato entre vocês e o processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui é importante que você, estudante, leia os objetivos, porque eles dizem muito sobre onde a gente quer chegar. E quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, tudo fica mais complicado, né? Às vezes a gente não entende muito para que serve o material, às vezes a gente não entende muito para que serve uma determinada atividade que foi postada. Então, a leitura do objetivo é muito importante. E aqui embaixo, né, a gente tem metodologia e métodos. Nós temos ali um conjunto de métodos. Método está relacionado à forma que nós desenvolvemos as coisas, os caminhos pelos quais nós percorremos para atingir esses objetivos que foram aqui explícitos
na nossa disciplina. Objetivos esses que você, estudante, vai ter que desenvolver, não necessariamente aquele que é da disciplina, mas sim aquele que você vai ter que desenvolver, né? Então, o caminho, o percurso sobre como você vai chegar a cada objetivo está aqui embaixo. O que nós vamos precisar fazer para chegar até lá? Fazer a leitura do material, assistir às aulas síncronas, é muito importante, interagir com o professor, de preferência, que, se possível, nessas aulas, realizar as atividades de postagem, discutir, tirar dúvidas, tá? Realizar estudos complementares, textos, vídeos, né? E discutir e debater com o professor para que a gente consiga chegar até lá. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a unidade 1, mas na semana que vem aqui nós já temos outra unidade, com outros objetivos, e com outras sugestões metodológicas, né? E é importante que você entenda a partir do momento que a gente inicia aqui a unidade 2. Da mesma maneira, a unidade 3 e da mesma maneira, a unidade 4, que aqui está, tá? Então, um pouco este movimento que nós devemos fazer em relação ao nosso manual de ensino, né? Que aqui está postado e é um dos componentes que vocês devem fazer não só nessa disciplina, mas também nas outras que serão disponibilizadas no curso de vocês, tá? Aqui algumas ferramentas de aviso da disciplina, avisos do professor, né? E aqui esses objetivos, eles são aqui todos repetidos, né? Para que a gente consiga relembrá-los, eles vêm aqui na área de trabalho do ambiente virtual de aprendizagem, né? Aqui nós temos os encontros síncronos, né? Sempre que a gente tiver, ou que nós tivermos uma atividade de encontro síncrono, nós vamos ter aqui aqui exibido esta atividade de encontro síncrono, e lá também vai estar gravado, para que vocês possam ver depois, né? E aqui também tem um registro de presença. Então, é importante nessas aulas, é um indicador importante de presença, que você venha aqui e registre a sua presença, porque é uma das maneiras da gente saber como é que você está assistindo essa aula, se você esteve ou não sincronamente, porque é muito importante participar das aulas com o professor, tá? E aqui a gente tem as atividades. O que vem a ser atividade do ponto de vista metodológico nas nossas disciplinas? Atividade, ela está muito relacionada ao método. Atividade é tudo aquilo que o estudante e o professor vão fazer juntos, mediado ali com o apoio do tutor, do professor como ministrante, para se atingir aqueles objetivos, que são aqueles objetivos que foram previstos na unidade que você está vendo neste momento, nesse caso específico, na unidade 1. Então, aqui a gente tem a atividade 1, que é o debate sobre flexibilidade educacional. Então, é importante que vocês venham aqui, tá? Vejam que a atividade ela tem um enunciado, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Nós vivemos em tempos de flexibilidade espacial, né? Quando eu falo de flexibilidade espacial, a gente está falando de tempo, perdão, de espaço, geograficamente falando. Então, por exemplo, eu estou aqui, o Eberson também está assistindo a aula nesse momento, com certeza o Eberson está em outro lugar, né? Ele não está aqui no mesmo espaço físico que eu. Então, nós vamos falar na nossa disciplina um pouco sobre essa questão da flexibilidade de espaço que acontece na educação à distância. Nós não estamos no mesmo espaço em algumas situações, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre espaços coincidentes também. Nós vamos falar também do currículo, né, que é uma questão que a gente discute, sobretudo quando a gente fala da flexibilidade, da personalização, da possibilidade do aluno montar algumas discussões por meio de seminários integradores, por meio de trilhas de aprendizagem também, e da flexibilidade temporal, né? O tempo na educação à distância, ele tem um significado. Nós vamos ver um pouquinho na nossa disciplina a questão do tempo, mas, por exemplo, nesse momento nós estamos em tempos coincidentes, né? O Eberson está aqui conectado comigo nesse momento em tempo coincidente, ao mesmo tempo que eu estou, né? Então, aqui essa primeira atividade, ela tem uma reflexão que pede para que vocês respondam, participam do fórum, que aqui embaixo está, né? Aqui a gente vê que o Rudy Clay, que a Juliana e que o Gabriel já postaram atividades, né? Respondendo a seguinte pergunta: em que momentos nós, vocês, enquanto ou no papel de estudante, realmente aprendem, né? Nós precisamos estar na mesma sala de aula, física ou presencial? A gente precisa estar no mesmo lugar? Todos nós aprendemos no mesmo tempo, no mesmo ritmo? Todos nós, estudantes, aprendemos da mesma forma? Há um modo unificado? Então, aqui é uma provocação que a gente faz já na atividade,
E para que a gente possa melhorar as nossas respostas, eu vou fazer a apresentação com base no fascículo, no material que é disponibilizado para vocês. Aqui no enunciado da atividade, nós colocamos o professor Daniel Mil, que é um professor que faz um resumo sobre essas reflexões, e aqui embaixo, veja bem, que o Rudy Clay já postou algo, né, sobre a sua concepção. A gente vê aqui também que a Juliana também já colocou uma resposta sobre a questão da flexibilidade, né? E aqui a gente tem também o Gabriel Henrique, que postou também um comentário sobre aquilo que se coloca a partir do enunciado que é feito aqui na nossa atividade, com a atividade de fórum, né? Então, a atividade, ela vem sempre nesta perspectiva, é algo que a gente vai fazer para atingir um objetivo. E aqui a provocação é justamente para que, a partir da leitura e das reflexões que nós fazemos no nosso fascículo, a gente consiga responder questões que estão aqui apresentadas, né? Agora, uma coisa muito importante para nós que trabalhamos num fórum, que é um tipo de atividade, que aqui está. Lá embaixo, na unidade 4, quando vocês forem fazer a lição, tem uma oficina lá que mostra que isso daqui é um fórum geral. Você lá na unidade 4, vocês, inclusive quem quiser fazer primeiro a unidade 4, vocês vão ver que tem uma oficina sobre o fórum geral. O fórum, ele é um tipo de ferramenta eletrônica que, de alguma maneira, abstrai uma atividade, né? E ele é caracterizado como se fosse um debate que nós fazemos numa sala de aula presencial. Lá, em algum momento, todos aqui devem ter passado por uma aula presencial, né? Seja lá no ensino básico, no ensino fundamental, tem aquele momento que o professor abre uma roda e diz o seguinte: vamos debater um assunto? E ali cada um de vocês vai colocando o seu ponto de vista. Mas tem um momento muito rico no debate também, que é aquele momento onde alguém complementa, onde alguém escuta o que o outro fala e comenta, onde alguém consegue, de alguma maneira, reconstruir, reelaborar uma resposta. E aqui no fórum tem um comentário, ó. Então, a riqueza de um fórum também é muito importante. Aí, vamos lá na unidade 4 depois, dê uma olhada que ele fala um pouco sobre a ferramenta, que quando você clica aqui e vê a resposta de um colega, tá? É importante que a gente comente, tá? A resposta daquele colega. Por exemplo, eu vou comentar aqui a resposta do Rudy Clay, né? Muito bem, é preciso ler, né? O Rudy Clay fala aqui que a aprendizagem não acontece apenas na sala de aula presencial. Com o avanço das tecnologias e da educação à distância, é possível aprender em diferentes lugares e momentos, o que mostra a importância da flexibilidade educacional. E ele explica a fonte, que é o Daniel Mil. Olha que importante, referenciar os nossos pontos de vista. Cada estudante tem o seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. Então, veja bem, muito bem, Rudy Clay, parabéns, né? Aí ele fala da flexibilidade que se tem. Então, muito bem, né? Eu vou comentar aqui o de Clay, né? Estamos citando o exemplo da sua atividade em nossa aula síncrona, né? É importante que possamos também realizar comentários nas atividades dos colegas. Assim, desenvolvemos um processo de elaboração coletiva do conhecimento, né? Então, aqui, na medida em que eu vou trazendo, comentando, participando e envio a mensagem no fórum, né? Veja bem que aqui embaixo, né, da resposta que eu postei para o Rudinei, nós vamos ter a minha resposta também postada para o Rudy Clay, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Só um minuto. Aqui as respostas, elas estão no formato... Deixa eu só ver se eu consigo mudar o formato de exibição. Porque ele não está atualizando a tela. Deixa eu atualizar aqui, para ver se a gente consegue. Eu vou entrar novamente no fórum, né? Aqui veja que eu tenho o Rudy Clay, e aqui está o meu comentário que eu fiz sobre a resposta do Rudy Clay, tá?
eu vou aqui tentar mudar, ele não atualizou, agora atualizou, né? Então, veja bem que aqui, ó, quando eu coloquei respostas alinhadas, o que são as respostas alinhadas, né? Quando eu comento a resposta do Rudy Clay, veja que aqui embaixo, ó, aparece a minha resposta, que ela é um pouco subordinada àquilo que o Rudy Clay colocou. Então, aqui nesse botão responder, eu posso ir criando ali, a gente chama isso aqui de dentação, várias respostas, e ali a gente consegue ter as respostas de todas, de todos que foram aqui postadas, né, durante aquele debate, e ali, aos pouquinhos, a gente vai compreendendo as colaborações e as contribuições e construindo o conhecimento que se coloca ali na nossa disciplina, tá? Então, aqui em cima, né, a gente tem a primeira atividade, que é o fórum. E aqui, aqueles que já quiserem vir aqui embaixo, tá? Na unidade 4, aqueles que querem aperfeiçoar um pouco mais o uso das ferramentas, vejam que aqui na unidade 4, vocês vão ter uma atividade 5, que é uma atividade de simulação com vídeos sobre como essas ferramentas, com oficinas, funcionam. Quando você clica aqui em próxima atividade, aqui embaixo, na unidade 4, tem um vídeo que fala sobre a área de trabalho, que foi o que eu visitei agora há pouco no ambiente virtual de aprendizagem. Eu pergunto, se você realizou essa atividade de acompanhamento, depois que você viu e passou pela atividade, né? Tem aqui a questão da edição do perfil e assim vai. Então, aqui embaixo vão funcionar as nossas oficinas com vídeos, né? Na unidade 4, vocês podem ir fazendo também em paralelo à sequência das unidades, porque lá vocês vão encontrar vídeos sobre as ferramentas, vídeos sobre os fóruns, vídeos sobre os questionários, né? Que são essas ferramentas que são colocadas aqui para acompanhar as atividades de vocês, né? Então, aqui, de imediato, a gente tem um fórum, e aqui, logo na sequência, nós temos uma atividade que é de avaliação eletrônica, que é um questionário, né? Então, o fórum, ele é uma atividade que é muito utilizada durante as disciplinas, e ele tem esse propósito do debate, da construção do conhecimento. Lembre-se sempre daquele debate que a gente faz em sala de aula, que é muito importante para todos vocês. E aqui, nós temos outros tipos de ferramenta também. Aqui, a gente já tem uma ferramenta que é o questionário eletrônico. E o que é o questionário eletrônico? O questionário eletrônico são questões mesmo. Dessas questões, elas mudam de ordem, tem um banco de questões ali, né? Então, o questionário eletrônico é uma questão de múltipla escolha, pode ser que tenha questões abertas também, tá? Que vocês vão respondendo e ele vai corrigindo e dando a resposta para vocês, tá? E até o final. O que é importante compreender no questionário eletrônico é que ele tem uma dinâmica que depende muito de como o professor trabalha na disciplina. Então, por exemplo, quem está trabalhando aqui na nossa disciplina de Fundamentos de Educação à Distância, o que eu gosto que faça? Primeiro, você vai lá e lê a unidade, você lê o fascículo, entenda, interaja com o seu tutor, interaja com o seu professor, e aí você tenta desenvolver, faça uma primeira tentativa de resolução do questionário, tá? E aí você poderá trabalhar em um segundo momento, em uma segunda tentativa deste questionário, tá? Para que você melhore a sua avaliação, a partir da avaliação que você tem com a leitura no primeiro momento daquele questionário, tá? Então, o questionário, é importante vocês trabalharem sempre na minha disciplina da seguinte forma, não significa que será assim nas outras disciplinas, tá? Façam a leitura do fascículo, interajam, procurem, né? E eu vou tentar realizá-lo numa primeira tentativa. O questionário vai dar o resultado daquela avaliação, tá? Pode ser que vocês tenham ido bem ou não. Se não tiverem ido bem, leia de novo o material, interaja com o seu tutor, pode perguntar para ele, inclusive, olha, onde é que você deve estar errando, o teu tutor pode ir lá olhar, tá, e te dar dicas de onde é que está precisando você melhorar, para melhorar a sua avaliação. Aí você vai lá na segunda tentativa para poder fazer novamente a atividade. Aí uma pergunta que muitos fazem, usando a ferramenta de questionário é, mas professor, e se eu tirar nota mais baixa que a segunda no questionário? Não tem problema. Sempre ele vai considerar a nota mais alta, né? Então, o questionário, ele tem que ter duas tentativas no caso da nossa disciplina, tá? Eu estou até pedindo para o pessoal dar uma revisada, e tudo tem prazo para abrir e prazo para fechar. O prazo é muito importante na educação à distância. Então, essas ferramentas que aqui estão, tá? Fórum,
questionário, né? Vocês podem ter também outras ferramentas que são utilizadas no curso, tá? A ferramenta tarefa, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma ferramenta tarefa que implementa atividades também. Vocês podem entender melhor realizando aqui a atividade 5. E a atividade 5 ela é uma lição onde vocês vão passando ferramenta por ferramenta e tem um vídeo explicando ela aqui logo na unidade 4, né? Uma atividade prática, um vídeo ilustrado que vai ajudar vocês bem nesse percurso da nossa disciplina, tá? Então, aqui é uma dinâmica de como é que vocês devem trabalhar na disciplina, como é que ela está estruturada, né? Então, é muito importante que vocês sigam essa dinâmica aí na disciplina, tá? Aqui, quando a gente trabalha disciplina, é importante entender também que vocês têm, muitas vezes, um material básico na disciplina e o material complementar. A gente chama, muitas vezes, de fascículo esses materiais. Então, aqui, veja bem, que nós na unidade 1, e vocês têm aqui, logo de cara, além das atividades, antes das atividades, a leitura de um texto didático que é apresentado para vocês. As disciplinas, normalmente, elas têm um material básico, elas têm um texto que orienta. Pode ser também que esteja vídeos ou outros tipos de materiais. Mas aqui, nós temos o primeiro texto, que é aquele que vocês devem ler, né, na nossa unidade. Esse texto, que é de Fundamentos de Educação à Distância, ele é um texto que ele foi escrito dialogicamente, ele é bem costurado, a linguagem é bem ilustrada, não é um texto muito técnico, né? Que explica um pouco essa trajetória da educação à distância, né? E é muito importante que vocês façam a leitura desse material, né? Antes de desenvolver as atividades. Então, veja bem que as atividades têm um texto, perdão, as unidades elas têm um texto e depois ela tem as atividades. Então, é mais ou menos essa sequência que a gente tem na nossa disciplina, tá? Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina. Nas aulas síncronas, né? Normalmente, o professor explica, né? E vocês vão encontrar essa dinâmica nas outras disciplinas. Ele dá uma introdução sobre a disciplina, seja ela de maneira prática, seja ela de maneira teórica, né? Para que vocês consigam ter acesso a esses conhecimentos e essas informações e até fazer perguntas, né? Caso queiram ou precisem de algum questionamento ou de alguma informação adicional. Aqueles que estiverem assistindo, se quiserem escrever aqui, se manifestar também, fiquem à vontade, aqueles que estão em momento síncrono, tá? Então, como eu iniciei a minha disciplina, tá? Historicamente, a educação à distância, ela é situada após, na educação superior, ela vem com o advento da Lei de Diretrizes e Bases, ali na década de 90, regulamentando o artigo 80 dessa lei, né? E logo lá em 2017 a gente tem o primeiro decreto e várias experiências foram acontecendo no Brasil, né? À medida que esse formato de educação desde a década de 90, não presencial, avançava. No final da década de 90, o Brasil observou que, pela sua abrangência continental, precisava se desenvolver um novo formato de oferta, o que a gente chama de modalidade, que pudesse levar a educação a diferentes lugares do nosso grande Brasil, né? E aí, houve várias portarias, vários atos de governo, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é de 1996, mas na década de 90, ela ficou muito experiencial a partir de decretos e portarias provisórias que se tinham para funcionamento da educação à distância na educação superior, porque não havia ainda experiências muito consolidadas no Brasil. O que a gente faz questão de dizer, né, é que nessa época a nossa universidade, a universidade que vocês fazem parte, ela foi pioneira. Viu, observou que tinha na educação, na LDB, na legislação brasileira, uma possibilidade de programas, né, de educação à distância, e aí a UFMT disse, olha, vamos tentar realizar a oferta de cursos à distância, e ali, cursos superiores. A gente tinha outras instituições que ofertavam diversos outros tipos de cursos técnicos, profissionalizantes, né? Antes da década de 90, tinha, por exemplo, os cursos ofertados pelo Instituto Universal Brasileiro, até por rádio, por televisão, né? Mas não se tinha ainda naquela época oferta de curso superior, de um curso de pedagogia, de um curso de ciência e tecnologia, né? Onde você fazia aquele curso
por meio da modalidade de educação à distância. E ali a UFMT, pioneiramente no Brasil, cria o primeiro curso de educação à distância do Brasil. Então, isso aqui está no material, a gente faz questão de registrar, porque o protagonismo vem de Mato Grosso, né? A primeira graduação à distância do Brasil é um projeto da UFMT, né? E aí, só 9 anos após a LDB, né, e algumas experiências, foi que em 19 de dezembro de 2005 se regulamenta a LDB. E ali aparece um decreto que diz, olha, as universidades, não mais em caráter experimental, podem abrir cursos à distância, sendo que esses cursos funcionam, né, metodologicamente de forma diferenciada, mas não pode haver discriminação. O diploma que você tem do curso de educação à distância é o mesmo diploma que tem na educação presencial, inclusive nem existe modalidade no diploma, né? O importante é que você concluiu a tua graduação, que você passou por um percurso de ensino-aprendizagem e que você atingiu aqueles objetivos almejados por aquela formação, né? Então, isso é um pouco desse decreto na época. Depois de 2017, nós tivemos uma nova regulamentação da educação à distância, e traz algumas novidades, inclusive apresenta muito a questão do protagonismo que se dá à mediação didático-pedagógica, que é uma das questões que estão no texto da nossa disciplina. Fala-se muito da utilização dos meios das tecnologias de comunicação, e ela trabalha de maneira muito pontual os lugares e tempos diversos, que é uma palavrinha muito importante para você, que é estudante de educação à distância, que nos assiste nesse momento e que vai passar por um percurso de ensino e aprendizagem ali por 3 anos. Quem possa também não afirmar que vocês ainda não vão para além dos 3 anos, desenvolvendo outros cursos que serão ofertados ali na nossa instituição ou em outras instituições, né? E aí agora, recentemente, no ano de 2025, nós estamos falando de 3 meses, né? Em maio de 2025, o governo federal atualizou, né, o que ele chama de nova política da educação à distância, né? E aí você, estudante que está nos assistindo nesse momento, deve estar se perguntando, mas por que eu tenho que saber disso? Por que a gente precisa entender que nós temos uma nova política de educação à distância? Porque vocês estão cursando, vocês estão fazendo um curso por meio da modalidade à distância. E observe bem, que para isso, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é essa educação à distância? O que ela diferencia em relação à educação presencial? Eu sei que muitos aqui devem ter passado por experiências do ensino remoto, que não é a mesma coisa que a educação à distância. Há muitos cursos que são ofertados apenas assistindo um vídeo de computador, mas a modalidade, o formato de oferta à distância, ele prevê muito mais que assistir um vídeo. A gente tem toda uma dinâmica, a gente tem todo um planejamento, a gente tem toda uma sistematização que vem nessa perspectiva de dar mais condições para que o estudante possa aprender, assegurando também a questão da qualidade. Então, essa nova política, ela veio agora em 2025, com um decreto que apresenta algumas novas exigências para os estudantes de educação à distância. Primeiro, a definir enquanto processo de ensino-aprendizagem, que pode ser síncrono ou pode ser assíncrono. Já vou reforçar um pouquinho, estudante de educação à distância, essas duas palavras é muito importante para vocês. Porque até as atividades, elas são realizadas de maneira síncrona ou assíncrona. Se a gente não entende o que é o síncrono ou o que é o assíncrono, a gente pode perder um evento, a gente pode utilizá-la de maneira indevida, né? E aí, às vezes, a gente perde uma oportunidade para aprender porque não entendeu aqueles conceitos que estão ali por trás da modalidade de oferta ou do processo de ensino-aprendizagem que ali está colocando, né? Mas o mais importante é que, além de ser um processo de ensino-aprendizagem síncrono ou assíncrono, ele é realizado, sim, pelo uso de tecnologias da informação e da comunicação. Aqui a gente já tem o Meet, né, mediando a nossa conversação, mas ele se trata de um processo de ensino-aprendizagem, né, que o estudante ou docente ou responsável pela atividade formativa podem estar em lugares ou tempos diversos. E aqui vem duas palavrinhas muito importantes: lugares ou tempos diversos. Lugares se remete ao espaço, que já está conectado à primeira atividade que vocês vão ter que fazer lá, e tempo é o momento que você estuda, né? Então, nesse momento, nós estamos em tempos coincidentes. Eu estou aqui conectado, o Eberson também está. O Eberson está conectado, ele está assistindo a aula no mesmo tempo que eu estou falando.
Lugares diversos significa que nós não estamos no mesmo lugar. Eu estou na minha casa. Você que está assistindo está na sua casa, num trabalho ou num lugar que não seja o mesmo aqui ao lado, ocupando a mesma sala e o mesmo espaço físico que eu estou. Então, é muito importante entender essa modalidade, entender daquilo que se trata a educação à distância, tá? E ali alguns conceitos importantes que já são colocados lá na primeira atividade. Primeiro, a gente entender que a gente, quando trabalha com educação à distância, a gente tem atividades. Atividade é tudo que vocês vão fazer, como eu já havia dito, para se atingir ou se alcançar um determinado objetivo educacional que está previsto numa unidade didática, que está previsto numa disciplina ou num curso. E aí, primeiro tipo de atividade que nós podemos ter, atividade presencial. O que é atividade presencial? É aquela atividade realizada com a participação do estudante, do docente ou de outro responsável em lugar e tempo coincidente. Quando ela vai acontecer? No curso de vocês, por exemplo, vocês têm os seminários integradores, que vocês têm que ir ao polo. Então, ali, quando vocês vão ao polo, vocês vão estar no mesmo lugar e no mesmo tempo que vai estar lá alguém assistindo aquela apresentação que você vai fazer. Então, leia-se lugar e tempo coincidentes. Tudo bem, gente? Lugar e tempo coincidentes. Isso é uma atividade presencial. Aí a gente tem também a atividade síncrona, que às vezes parece-se muito com a atividade presencial. Na nova política de educação à distância, ele define como atividade de educação à distância realizada com recursos de áudio e de vídeo, na qual o estudante, o docente ou o responsável pela atividade formativa esteja em lugares diversos e tempos coincidentes. O que significa isso? Que eu estou, nesse momento, ministrando a disciplina e o Eberson está ali do outro lado. Se o Eberson está me ouvindo, se o Eberson está acompanhando ao mesmo tempo, a gente diz que nós estamos trabalhando aquela disciplina. Ele está me ouvindo e acompanhando de maneira síncrona ao mesmo tempo. Então, eu transmito a informação. Se o Eberson lá está escutando ao mesmo tempo, então a gente diz que a gente tem uma sincronia nessa atividade. Mas não necessariamente que você que está me assistindo nesse momento está no mesmo lugar que eu estou, ou seja, em lugares diversos, né? Então, a atividade síncrona, ela vai acontecer em algumas situações tais quais esta, né, que aqui estamos tendo. Então, o professor está ministrando a aula, os estudantes estão ali assistindo, tá? No novo formato de oferta, haverá um certo rigor nessa questão da sincronia, porque na sincronia haverá de se ter a presença naquela atividade que ali foi colocada, tá? Bom, e aí a gente tem também a atividade assíncrona, né? Então, veja bem que a atividade assíncrona, está aqui em verde, a gente já tem lugares e tempos diversos, né? Ou seja, um fórum, por exemplo, você pode fazer da sua casa, da escola, onde quer que você esteja, ou seja, em lugares diversos, e você pode fazer no teu tempo. Não precisa estar conectado ao mesmo tempo com o professor, como é o caso da atividade síncrona, para poder realizar aquela atividade, tá? Então, esses 3 formatos de oferta da atividade, tá? Que é a atividade presencial, atividade síncrona ou atividade assíncrona, ela resume um pouco essas 3 situações. E nós teremos também no curso alguns momentos que a gente vai trabalhar com a atividade síncrona mediada. O que vem a ser essa atividade síncrona mediada? É aquele tipo de atividade síncrona que a realidade que ela é participada com um grupo de no máximo 70 estudantes, mas é obrigatório a presença, né? Então, aqui nesse momento, ela não é uma atividade síncrona mediada, porque a gente não está cobrando a obrigatoriedade da presença, ela ainda está sendo facultativa, né? Ela ainda é uma atividade síncrona para quem puder vir, mas se for atividade síncrona mediada, se você não estiver interagindo com o seu professor, você não vai ter a consideração de presença, e se ela for requisito, você não vai ter esse requisito cumprido no seu componente curricular, né? Então, a nova política de educação à distância, que vem ali a partir de maio de 2025, ela apresenta esses conceitos que são muito importantes para que nós, estudantes, possamos acompanhar essas atividades e avançar nessa perspectiva, tá? E aí, o que muda também nessa nova política de educação à distância, né? É que até então, na legislação brasileira, até o decreto, esse decreto que eu mencionei aqui, que é um decreto de 2017, nós tínhamos 2 tipos de modalidade, a distância ou presencial. Havia a oferta de componentes à distância
em cursos presenciais, 20%, 30%, mas só tinham duas modalidades. Quando você participava de um curso, ele era um curso superior, ele era autorizado pelo MEC ou à distância ou presencial. A partir desse ano, há cursos com diferentes formatos de oferta, tá? A gente tem a educação presencial e a educação à distância, tá? A educação à distância, ela ganha uma caracterização, um rigor um pouco diferenciado, e o presencial também, né? Mas a gente tem um novo formato de oferta, que é o curso semipresencial. Qual é a diferença entre o curso presencial e a distância de acordo com o novo decreto? Presencial, majoritariamente presença física, a gente já passou por isso, muitos de nós ali na escola, né? As aulas com presença física de estudantes e professoras, atividades muitas vezes em laboratórios físicos, todos ali presenciais, né? Mas mínimo 70% de carga horária em cursos presenciais, tá? E normalmente funciona na sede da instituição, ou em campi, né? Muitas vezes fora de série. No caso da UFMT, a gente tem aqui em Mato Grosso, Cuiabá, o nosso campus sede, mas a gente tem também em Sinop, a gente tem também no Araguaia, campus da universidade. Na educação à distância, continua mais ou menos as mesmas concepções, mas mudou agora um pouco. Nenhum curso hoje pode ser 100% à distância. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar nas mudanças, tá? Mínimo de 10% da carga horária do curso tem que ser em atividades presenciais. E também 10% de atividades presenciais síncronas mediadas, que é aquela que eu disse para vocês, que são as aulas online em tempo real. Elas precisam ser feitas em grupo. Se o estudante não assiste dentro daquilo que se cobra a presencialidade, ele é reprovado naquela disciplina, tá? Então, na distância, o que mudou um pouco é que a gente tem esses 20%, que tem que ser cumprido de maneira presencial, com aulas presenciais, ou síncrono mediado, né? E aí você tem esse mínimo ali de 10 e 10, que pode ser também total presencial também, se quiser colocar neste formato também, há de se considerar, né? E aí, essas aulas online em tempo real, elas são muito colocadas ali no formato da educação à distância atual. E aqui no meio é a novidade. A gente não tinha ainda a autorização para cursos superiores no Brasil do formato semipresencial, que é esse novo formato. O que, que significa esse novo formato? Um mínimo de atividades presenciais e aulas, mais as aulas online em tempo real. O formato semipresencial, como o próprio nome diz, ele separa. 50% do curso é presencial e 50% do curso é EAD. Mas nesses 50%, ele faculta 30% da carga horária em atividades presenciais, né? E ali ele faculta também, no mínimo, 20% de atividades presenciais síncronas mediadas, né? Que são essas aulas em tempo real, com grupos de 70 pessoas ali por turma, né? E as atividades podem acontecer nos polos de educação à distância, né? Então, atualmente, é importante que nós venhamos a compreender que a gente tem um novo formato de organização dos cursos à distância, né? A gente pode ter atividade presencial, a gente pode ter atividade síncrona e pode ter atividade assíncrona. Até então, a gente já tinha essas três formas de se realizar a atividade. O que muda agora de novidade é a atividade síncrona mediada, que é essa síncrona com presença obrigatória mesmo no virtual, tá? Então, aqui muda um pouco na educação à distância, é muito importante que nós estejamos antenados para essas mudanças que passarão a vigorar nos cursos que foram aprovados a partir do ano de 2025, tá? E aí a gente tem hoje a oferta no Brasil da educação à distância em três formatos: formato presencial, formato semipresencial ou formato à distância, né? E a gente tem que observar também que no formato à distância tem esse limite mínimo de 20% de atividades presenciais e ou síncronas mediadas, né? E também com provas presenciais. As nossas avaliações a gente faz muito no momento dos seminários integradores, né? Que são ali colocados por lei como muito importante para todos nós, né? Então, do ponto de vista de marco legal, é um pouco isso que a disciplina coloca, é um pouco isso que a gente introduz enquanto a gente fala de como é que a educação é regulamentada no Brasil, a educação à distância. E é muito importante vocês compreenderem como é que funciona esta modalidade, tá? Agora, do ponto de vista teórico, é importante também a gente compreender, porque até nós estamos num curso que trabalha com ciência, né? Que há vários estudiosos que estudam a modalidade. Há vários estudiosos que dedicaram muitos anos para compreender essa modalidade, para que ela pudesse ser
colocada à disposição da sociedade, mas de maneira cientificamente aprovada, com métodos que realmente funcionem, né? E aí a gente tem um dos autores que são muito interessantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é o Michael Moore, né? Que ele fala e tem uma compreensão de que esta forma de acesso, né? Ela vem a partir de uma teoria que ele chama de distância espaço-cognitiva, né? Que fala um pouco do que ele chama de distância transacional, né? O que vem a ser essa distância transacional? Como vocês viram anteriormente, a gente não aprende necessariamente no mesmo tempo e no mesmo espaço. A gente tem uma disrupção de tempo e espaço, né? O síncrono, o assíncrono, o mediado, o assíncrono, eles trabalham com essa disrupção de tempo e espaço. Eu não preciso estar no mesmo lugar que o meu colega para aprender. Eu não preciso estar no mesmo tempo que o meu colega para aprender, né? E aí, muitas vezes, a gente também se distancia do objeto de conhecimento. Eu costumo dizer que, muitas vezes, quando eu estou na aula presencial, eu pergunto aos estudantes quem é que está presente naquele momento. Por mais que eles estejam ali presentes fisicamente, cognitivamente, eles estão bem distantes. Estão pensando nos seus problemas, eles estão pensando ali no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí o Michael Moore coloca um dos grandes desafios que a gente tem de como trazer esse estudante para que ele esteja engajado, para que ele esteja cognitivamente, envolvido no processo de ensino-aprender, tá? E aí alguns elementos são muito importantes para você, estudante que inicia um curso à distância, né? 3 elementos muito importantes que a gente coloca. O primeiro deles é o diálogo. Na educação à distância, a gente não aprende sozinho. Eu fico muito triste em abrir uma disciplina, entrar num ambiente virtual de aprendizagem onde os estudantes não estão presentes. É muito ruim essa sensação. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer diálogo, a gente precisa estabelecer troca. Eu gosto muito quando o estudante levanta a mão e fala, eu estou aqui, eu queria que o senhor explicasse melhor este conteúdo, eu não entendi, eu posso exemplificar, eu posso ilustrar, porque naquele momento a gente aprende. Você verbaliza, você externa. Professor, o que eu entendi é isto mesmo, né? A gente troca informações, professor, aconteceu isso na minha comunidade. É isso que o senhor está querendo dizer, né? Então, a gente aprende por meio do diálogo, né? E aí, quanto mais você dialoga, quanto mais você troca, seja aqui no síncrono, mas também com as mensagens lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, mais a gente tem a possibilidade de reduzir essa distância cognitiva, mais possibilidade a gente tem de se aproximar do conhecimento. E, para isso, os estudantes têm que manter um diálogo contínuo com os professores, com os coministrantes, com todos aqueles que fazem parte dessa rede. Com os tutores, com os orientadores, a comunicação é fundamental para que a gente possa ter uma oferta de qualidade dos nossos cursos. E aí, o grande desafio que eu coloco para vocês é como melhorar esse engajamento, como desenvolver esse diálogo, né? Então, é um pouco do que o Michael Moore, quando fala um pouco do que é essa aprendizagem, fala dessa teoria espaço cognitivo, que é a gente sair do nosso espaço fisicamente, mas também a gente cognitivamente se aproximar daquele ou daquilo que é objeto do processo de ensinar e aprender, tá? Então, o diálogo é uma das premissas e das estruturas, né, que reduzem, né, essa distância que a gente tem, que é a chamada distância transacional. Outra questão muito importante também é o programa educacional. Hoje, vocês têm aqui na nossa disciplina um fascículo, um texto. Mas a pergunta, será que é só aquele fascículo? É só aquele texto? É só aquele material? A única possibilidade que vocês têm de aprender? É só aquele programa? É só aquilo que está estruturado? A resposta é não. Vocês podem debater com os colegas, vocês podem buscar outras fontes de conhecimento, vocês podem buscar livros, vocês podem fazer cursos complementares. A gente vai falar um pouco na disciplina de Fundamentos de Tecnologia Educacional sobre trilhas de aprendizagem, né? Vocês podem evoluir muito no processo de aprender, utilizando, desengessando essa estrutura apenas do programa que é ali colocado para vocês, apenas do livro-texto, né? E não compreendendo que na educação à distância a gente pode abrir esses múltiplos olhares. Vocês podem transcender o ambiente virtual de aprendizagem, buscando conhecimento para além daquilo que é ali colocado. E, normalmente, os programas educacionais que são muito engessados, né, que são muito estruturados, eles não permitem que isso aconteça. Não é o nosso caso.
A gente estimula que o estudante busque novos conhecimentos, que ele interaja, que ele traga a realidade do seu cotidiano. Isso é muito importante, né? Que ele, de alguma maneira, se permita provocar para o processo de aprender, né? E que ele, de alguma maneira, apresente dilemas, apresente questões, apresente dúvidas, né? Porque é assim que ele vai estar motivado e vai aprender mais de alguma maneira, tá? E ali também, nesse processo de compreensão, que a gente não pode ter rigidez, pensar que só aquilo ali é o processo de ensino-aprendizagem, também do diálogo, se a gente conseguir entender bem essas premissas, a gente vai reduzir essa distância espaço-cognitiva, que é a tal distância transacional que é colocada por esse autor, né? E aí muitos devem estar perguntando, mas professor, como é que eu faço isso, tá? Primeira grande lição deste processo de ensino-aprendizagem é que ele tem que ser emancipador. E o que é emancipador? É permitir que você, estudante que está no curso de educação à distância, ele desenvolva, ou estimule, melhor dizendo, a sua autonomia. Você precisa ser autônomo no seu processo de aprender, né? Existe aquele estudante, tradicionalmente, que vai lá para a sala de aula, senta na cadeira e fica esperando o professor falar. Muitas vezes ele se desconecta, mesmo estando presencial. E existe aquele estudante que ele está muito bem atento ao que está sendo colocado, mas ele também vai depois, o quanto de vídeo, o quanto de material que a gente não tem na internet, o quanto de cursos de curta duração que a gente também não tem na internet disponível, né? Hoje a gente tem IA, que ela precisa ser utilizada de forma inteligente e não que nós venhamos a utilizar para delegar nossa inteligência, que aí nós não vamos aprender, né? Nós vamos voltar para trás enquanto a IA vai evoluir, mas aí ela pode nos ajudar a algumas reflexões, com alguns cuidados, nós vamos falar um pouco mais adiante na disciplina. Mas uma coisa muito importante precisa ser compreendida nesse processo de ensinar e aprender, né? Que você, estudante da educação à distância, precisa desenvolver autonomia, né? E para isso, é claro, essa autonomia, ela envolve algumas liberdades. Uma delas é entender que você pode organizar o seu tempo e o seu processo de estudos. Na educação à distância, vocês vão ver lá no manual de ensino de vocês que parece que muitos falam assim, olha, eu posso aprender no meu tempo. Você pode aprender no seu tempo. Não importa se você vai trabalhar, vai estudar de manhã ou vai estudar no final de semana, mas a gente precisa entender que tem prazo. Uma disciplina, ela começa e ela finaliza. E aí a gente tem um prazo. É muito importante entender a questão do prazo, porque você tem início e tem fim da disciplina. Agora, você tem a liberdade de organizar o seu tempo de estudo. Então, para isso, é preciso que a gente trabalhe com planejamento. A gente vai falar um pouco sobre algumas ferramentas de planejamento. Olha, o que significa planejamento? Eu vou estudar na segunda noite, vou estudar na terça-feira, vou estudar na quarta-feira, mas sempre na educação à distância, a discussão do tempo é reversa quando se observa a questão do tempo presencial. Explicando isso, na educação presencial, você vê que uma disciplina tem 60 horas, ou 64 horas, como é o caso dessa disciplina. Aqui. Mas são horas relógio, que você vai lá para a sala de aula e cumpre lá as suas 4 horas por dia, fisicamente naquele espaço. Na educação à distância, não é a hora relógio, não é quantas horas o professor dá de aula, é a quantidade de horas que você, estudante, vai reservar para você estudar. Então, uma disciplina, por exemplo, eu preciso pegar, por exemplo, se eu tenho 64 horas, né? Essa disciplina já está nos dando a dica de 64 horas. O que significa uma disciplina 64 horas? Significa que você vai ter que pegar essas 64 horas e dividir pelo período de duração da disciplina. E como eu faço essa conta? De maneira bem simples. Se eu tenho 64 horas e a minha disciplina tem 4 semanas, 64 dividido por 4, significa que há uma dica para você, que você vai precisar se organizar durante 16 horas na semana para poder atingir aquele objetivo. Só que na educação à distância, a gente fala também de ritmo. Nem todo mundo aprende no mesmo ritmo. Pode ser pessoas que... Pode haver pessoas que vão aprender, vão precisar dessas 16 horas para aprender, e vão ter pessoas que já são mais familiarizadas com o assunto, que já entendem que podem precisar de apenas 1 ou 2 horas para ler o material, né? Mas ali a disciplina já fala, olha,
toma cuidado ali para você aprender esses conteúdos, para você ler os materiais, para você fazer as atividades durante a semana. Pense em organizar as suas 16 horas, né? E ali você pode, com menos tempo, aprender aquela disciplina. Agora, planejar que momento você vai fazer essas 16 horas é uma atividade do estudante, né? E aí vem essa autonomia, né? Olha, eu vou estudar 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, vou estudar 2 horas na segunda, na terça. É a liberdade sua que você tem para realizar esse processo de organização da sua disciplina, tá? Então, dessa forma, né, na nossa aula de hoje, o que a gente coloca? Esse conceito de autonomia, que é muito importante para você que é estudante de educação à distância, né? Então, observando sempre que essa distância transacional no processo de ensino-aprendizagem, como o Michael Moore falou, ele depende muito dessa autonomia, né? E depende muito de como você, estudante, se dedica a esse processo de ensinar a aprender, né? Quanto mais autonomia você tem e responsabilidade, você vai reduzir essa distância transacional. Agora, quanto menos autônomo você essa distância vai aumentar, porque você vai assumir aquele papel passivo que a gente tem que esperar que o conhecimento entre na sua cabeça, né? E muitas vezes nós não vamos desenvolver aquele processo de ensinar a aprender como se deve, e aí a gente vai ter menos autonomia e responsabilidade, né? Pouco diálogo. Se você não interage com o professor, você não interage com os alunos, você não conversa, né? Você vai ter o aumento dessa distância, né, espaço-cognitiva, você vai ter aumento dessa distância transacional, né? Você trabalhar estruturadamente na disciplina sem buscar outras fontes também, isso aumenta, distancia você mais do conhecimento, ou seja, aumenta a tua distância transacional em relação ao conhecimento, né? E quanto mais você acredita que aprender é uma atividade que depende apenas do professor, mais distância transacional você vai ter ainda do conhecimento. Porque quem aprende é o estudante, o professor ajuda, ele tenta ensinar, ele tenta chegar até lá, mas quem aprende, de fato, é o estudante. Não existe ainda uma tecnologia que conecta na cabeça, transfere conhecimento e a coisa acontece por si própria. Até existe entre as máquinas, né, que são ali e que constituem-se os dilemas que a gente tem ali da educação contemporânea, né, que está ali muito pautado nos filmes ali, que até então era de ficção científicas e hoje, de ficção científica, e hoje estão se tornando realidade por meio da inteligência artificial, tá? Então, essa autonomia, no contexto da distância transacional, né, e também do que é colocado como essa distância espaço-cognitiva, por meio desse autor, que é o Michael Moore, é o primeiro item que está colocado lá para vocês, né? Mas, de alguma maneira, há outros autores que trabalham educação à distância também. Normalmente, a educação à distância trabalha com um volume maior de pessoas, na educação presencial a gente tem salas pequenas, a educação à distância, ela se organiza, e aí você tem vários papéis, a gente vai falar no outra unidade também, o tutor, o coministrante, os polos, para você conseguir democratizar, para você conseguir chegar a pessoas em lugares, né, distantes desse nosso estado de Mato Grosso, desse nosso Brasil e até internacionalmente falando, né? E a educação à distância, de alguma forma, eu gosto muito das definições da professora Maria Lúcia Cavalli Neda, que inclusive foi nossa reitora na UFMT, né? É uma modalidade de organização deste processo de ensinar e aprender, que se consubstancia em novos paradigmas, né, que possibilitam trabalhar com um contingente maior de estudantes, né, que permite também promover essa autonomia intelectual, que eu acabei de falar, né, dessa aprendizagem na perspectiva espaço-tempo, trabalhar os diferentes ritmos de aprendizagem, né, e aí está a primeira atividade nesse sentido, uma concepção mais subjetiva de tempo e espaço escolar, quando a gente fala dessa questão do tempo, da ruptura também, né, um processo de comunicação que é diferenciado, a gente falou sobre atividade síncrona, atividade assíncrona, atividade mediada sincronamente, atividade presencial, né? E uma modificação de uma relação que ela é estabelecida entre professor e aluno, enquanto sujeitos desse processo educativo. E não apenas naquela perspectiva do professor ensina e o aluno aprende, apenas, né? Mas sim como uma compreensão de que todos nós somos sujeitos, todos nós devemos interagir.
e todos nós devemos trabalhar esta compreensão, né? E aí você tem todo um sistema de gestão, você tem também um sistema de tutoria, de administração, que vai ser objeto das nossas próximas discussões mais adiante, tá? Então, esse espaço-tempo que eu coloquei hoje, tá? Ele leva já na primeira atividade de vocês a reflexão que lá vocês irão fazer, né? Nós aprendemos em ritmos diferenciados, a gente vai falar lá adiante sobre o método VARC, na nossa disciplina, nem todo mundo aprende no mesmo ritmo, né? Nós aprendemos, muitas vezes, realizando atividades no mesmo tempo e no mesmo espaço, ou seja, em tempos e espaços coincidentes, né? É o presencial. Nós aprendemos, muitas vezes, em lugares, né, ou tempos diversos, perdão, lugares diversos e tempos coincidentes, como é o caso da atividade síncrona que a gente está fazendo aqui agora, ou seja, mesmo tempo, né, mas em lugares diversos, em tempos, né, que nem sempre coincidem, né? E nós aprendemos muitas vezes em lugares e tempos diversos, por exemplo, quando a gente vai fazer o fórum, né, que você vai fazer na tua casa, no escritório, ou seja, em lugares diversos e em tempos diversos, no momento em que você quiser desenvolver, tá? Então, a disciplina fala um pouco sobre este processo, do que é a educação à distância, como ela é regulamentada, como são as atividades, e ali a gente traz novos elementos que envolvem a definição da educação à distância, a educação semipresencial e a educação à distância, né? As três formas, perdão, a educação presencial, a educação semipresencial e a educação à distância, que são os três novos formatos de oferta aprovados pela política que foi colocada agora em maio de 2025, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, né, é importante compreender o papel que se almeja que um estudante de educação à distância desenvolva, né? Então, primeiro, autonomia. O professor colocou lá anteriormente esses aspectos. Muito importante. Compromisso com o processo de estudos, responsabilidade. Você precisa trabalhar para isso com planejamento. Compromisso é uma palavra muito forte na educação à distância. Muitas vezes somos perguntados: é melhor a educação à distância ou a educação presencial? A resposta que eu dou sempre é: depende do compromisso que cada professor tem, que cada estudante tem, que cada um que faz parte desse processo de ensinar e aprender tem. Nós temos cursos ruins na modalidade presencial, temos cursos ruins na modalidade à distância também, mas temos cursos bons na modalidade presencial e temos cursos bons na educação à distância. Tudo depende do teu compromisso quanto estudante. Tudo depende do compromisso da equipe pedagógica. Tudo depende do compromisso dos professores que ali estão avançando nessa perspectiva do processo de ensinar e de aprender, tá? E disciplina, foco, determinação é muito importante para que a gente possa avançar nesse processo de ensinar e aprender. E por último, né, a questão dos ritmos de aprendizagem, né? Lembrando que na educação à distância tudo tem prazo, não significa a ausência de prazo, uma disciplina que inicia, que começa, né, ela tem início e fim, mas você, com ritmos diferentes, pode planejar o seu processo de estudos, né, para que você possa avançar, tá? Então, nessa unidade de hoje, né, boa noite para aqueles que chegaram depois, tá? Eu estava conversando aqui agora há pouco, comentei com o Eberson, é uma disciplina de reoferta, né, para alguns estudantes que não conseguiram a desenvolver, sejam bem-vindos, tá? Eu expliquei hoje na aula, quem não acompanhou pode rever os vídeos, né, o vídeo da aula de hoje, né? Mas a gente falava um pouco dessa primeira atividade, que é a atividade que já foi postada, né? Que é essa atividade que fala um pouco sobre esse debate, né? Que envolve a flexibilidade do tempo e do espaço, principalmente. E aqui a gente já tem algumas postagens, né? É importante que se comentem as respostas, né? Que aqui se tem, tá? Veja bem que o Rudy Clay, eu comentei a atividade dele em tempo real, o Rudy Clay já falou, que olha, ele já respondeu, olha que beleza, né? Aqui tem uns comentários, então é importante você postar a sua resposta, mas sempre comentar a atividade que é colocada por um outro colega aqui na disciplina. Isso é muito importante, principalmente quando é o fórum, né? Falei que aqui embaixo, na unidade 4, é importante, a gente tem vídeos sobre as ferramentas, aqui tem uma ferramenta lição, que vocês podem já começar fazendo. Aqui ele fala um pouco
sobre o fórum, sobre o ABA, sobre a área de trabalho, tem vídeos gravados aqui também, né? E sobre o nosso manual de ensino da nossa primeira unidade, tá? Então, gente, hoje é um pouco esse propósito, né? Eu vou abrir para vocês, para escutá-los também, se tem alguma dúvida, eu vi que alguns chegaram depois, né? Mas não há problema, eu peço que vocês assistam o vídeo, né? Mas só vou pedir, gente, o professor fica um pouco triste quando tem poucos alunos, né? A nossa próxima aula é semana que vem. Vou pedir uma ajuda para vocês chamarem os colegas, tá? Eu fico muito feliz quando eu tenho estudantes para debater, para discutir, porque eu gosto muito de fazer desse espaço um espaço de interação, né? Um espaço de diálogo. É importante a gente se conhecer, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento das nossas disciplinas, tá? Então, abro para vocês perguntarem, né? O que vocês estão achando da disciplina, tá? Fique à vontade. Alguma dúvida sobre a disciplina antes da gente encerrar ela na data de hoje, tá? Passo a palavra para vocês. Alguém quer fazer algum comentário ou quer escrever? Fique à vontade, gente. Tudo bem, Mércia, Fredson, Eberson? Como é que vocês estão? É a primeira disciplina que vocês estão fazendo? Não, vocês já estão matriculados em outras disciplinas, né? Que bom, Eberson, seja bem-vindo, tá? Eberson, fico muito feliz de você estar na aula hoje, tá? Me ajude para a próxima aula a chamar o pessoal, tá? Não são muitas, já teve muita gente que já fez essa disciplina, não vai ter o número total, né? Com o movimento que a gente teve na outra, né? Mas avise lá para o pessoal que é uma oportunidade até de eu conhecer todo mundo, né? É legal a gente se conhecer de vez em quando, bater um papo, né? Então, a nossa próxima aula, gente, eu vou pedir uma ajuda para vocês que estão aqui hoje, ó. Hoje a unidade 1, ela acontece... Aqui tem um registro de presença, é bom vocês registrarem lá também, tá? A nossa unidade 2, ela vai ser dia 4/9, ó. Vai ser na próxima quinta-feira, tá? Eu vou pedir muito gentilmente, me ajude a trazer os colegas. Eu gosto de conhecer, eu gosto de bater um papo, eu quero que a disciplina seja proveitosa, né? Que a gente possa realmente ajudar vocês ali nesse andar, né, no curso à distância, né? Muito importante. E para isso eu gosto de sentir a presença de vocês, né? Bater um papo, para a gente poder, inclusive, teoricamente falando, reduzir essa distância que a gente tem, que é a distância espaço-cognitiva. Sem problema, Eberson. Natural. A gente sabe que muitos dos nossos estudantes, né, eles estão envolvidos muitas vezes com o trabalho, né, e é um pouco o perfil do nosso estudante, né. E aí, inclusive, é uma das intenções da nossa disciplina trabalhar com essas pessoas que trabalham, que não têm muitas vezes a oportunidade de estar sentado ali fisicamente naquele horário para aprender. É um pouco do papel da EAD de democratizar e de incluir, né, para que a gente possa chegar até lá, tá? Então, gente, para aqueles que vieram hoje, muitíssimo obrigado, tá? Agradeço muito. Conto com a ajuda de vocês para a gente ter uma sala mais cheia na nossa próxima semana, tá? Ajude a avisar aí nos fóruns, dia 4/9, tá? Inclusive, se tiver alguém que já fez a disciplina e quiser visitar aí para ajudar o professor, seja bem-vindo, tá? Eu agradeço, porque daí a gente pode debater, pode colocar experiências, né? Teve algumas ofertas que eu tive, inclusive, aluno que já tinha feito a disciplina que voltou para nos ajudar nesse debate, que aí a gente cria uma turma, engaja, fica um pouco mais interessante a oferta da nossa disciplina, tá? Então, gente, eu vou finalizar hoje, tá? Muito obrigado pela presença. A gente vê aí lá, nós vamos nos ver novamente na semana que vem, na quinta-feira. Um abraço para todos vocês aí, tá?